Olá, gente. Nós vamos começar aqui nossa terceira aula de Química do terceiro ano, onde nós vamos falar sobre a introdução às funções orgânicas, ok? Então, as funções orgânicas, elas têm algumas características nas quais a gente já falou sobre elas e vamos revê-las agora. Então, nós temos as seguintes: são determinadas pelas estruturas e agrupam compostos orgânicos com características semelhantes. Esses compostos são formados por átomos de carbono, motivo pelo qual também são chamados de compostos carbônicos. E as semelhanças dos compostos orgânicos são resultado de grupos funcionais que os caracterizam e nomeiam as substâncias de forma específica. Ou seja, existem várias funções orgânicas bem parecidas umas com as outras. O que vai diferenciar uma da outra vai ser um elemento ou a quantidade de carbonos que a gente vai ver a seguir, certo? Olha só, nós temos aqui a tabela onde nós temos as principais funções orgânicas. Então, nós temos aqui as primeiras funções orgânicas são os hidrocarbonetos. Como o próprio nome já diz, gente, hidrocarbonetos são compostos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, toda vez que nós tivermos um composto que seja formado apenas de carbono e hidrogênio, ele vai ser o que? Um hidrocarboneto. Então, nós temos aqui uma tabelinha onde nós temos o tipo de composto, que vão ser os hidrocarbonetos. Nós temos os exemplos e aqui o nome da função orgânica de cada um. Então, a primeira função orgânica aqui, o primeiro tipo de hidrocarboneto que a gente vai ver, vai ser o alcano. Viu, gente? Alcano vai ser aquele hidrocarboneto que apresenta somente ligações simples entre os átomos de carbonos. Ligações simples é apenas um tracinho, certo? Então, toda vez que eu tiver um composto formado de carbono e hidrogênio e só tiver ligações simples entre os carbonos, esse composto vai ser um alcano. A seguir, nós temos alceno. Alceno vai ser aquele hidrocarboneto que apresenta ligação dupla entre os átomos de carbono, certo? Então, observa aqui, toda vez que eu tiver um hidrocarboneto, que eu tiver uma ligação dupla entre átomos de carbono, esse hidrocarboneto vai ser chamado de alceno. Em seguida, nós temos o alcino, que é um hidrocarboneto que apresenta ligação tripla entre átomos de carbono. Toda vez que a gente tiver um hidrocarboneto que tiver ligação tripla, 3 tracinhos, entre átomos de carbono, nós vamos ter um alcino, ok? Nós temos aqui outras funções orgânicas que futuramente a gente vai ver cada uma delas separadamente, certo? Nós temos aqui agora os chamados compostos oxigenados, ou também funções oxigenadas. Como o próprio nome já diz, gente, são aqueles que são formados por carbono, hidrogênio e além do carbono e hidrogênio, nós também temos o oxigênio, por isso que são compostos oxigenados. Então aqui, nossa primeira função orgânica, álcool, certo? Então, o que vai caracterizar um álcool vai ser a presença desse OHzinho aqui, que é chamado de hidroxila, ok? Então, toda vez que eu tiver uma cadeia carbônica desse tipo e tiver essa hidroxila aqui, certo? Nós vamos ter um álcool.
Em seguida, nós temos um aldeído. Então, observe aqui a característica do aldeído. Nós temos aqui esse carbono é chamado de carbonila, por quê? Observe que nós temos aqui uma ligação dupla para um oxigênio e uma ligação simples para um hidrogênio. Então, toda vez que isso acontecer, nós temos um aldeído, certo? A outra função oxigenada é a cetona, certo? Então, nós vamos ter acetona quando nós tivermos um carbono ligado a um oxigênio, uma ligação dupla para um oxigênio, ok? Ácido carboxílico. Olha só, o ácido carboxílico é parecido com o aldeído. A diferença vai ser que no ácido carboxílico nós temos a dupla ligação para o oxigênio e a ligação simples para a hidroxila, que é o OH, certo? Lá no aldeído seria o H. E aqui no ácido carboxílico é o OH, certo? Então, nós temos aqui agora a função éter, certo? Nós já falamos bastante sobre essa função éter. Observe que nós temos aqui ó, o oxigênio entre dois carbonos, né? Nós falamos sobre ele na classificação das cadeias carbônicas. Então, no caso aqui, quando eu tiver um oxigênio entre dois carbônicos, né? Esse oxigênio aqui, ele funciona como o quê? Como heteroátomo. Então, toda vez que isso acontecer na função orgânica, nós vamos ter um éter, ok? E aqui a seguida, nós temos o éster. O éster, além do oxigênio entre dois carbonos, certo? A diferença para o éter vai ser que também terá uma ligação dupla para um oxigênio, certo? Então, eu vou ter um oxigênio entre dois carbonos e uma ligação dupla para um oxigênio. Nós temos aqui, gente, agora os chamados compostos nitrogenados ou funções nitrogenadas, certo? Onde nós temos aqui as principais. E como o próprio nome já diz, os compostos ou funções nitrogenadas são formados por carbono, hidrogênio e além do carbono e hidrogênio nós temos o que? O nitrogênio, certo? Então, nós temos aqui as principais funções nitrogenadas, que são a amina, certo? E nós temos a amida. Então, a amina, observe que nós temos aqui o NH2 ligado ao carbono e aqui entre dois carbonos. Aqui, no caso, ele vai ser chamado de primário, que está ligado a um carbono, e esse NH aqui vai ser chamado de secundário, que está ligado a dois carbonos. No caso da amida, a diferença é que observe que nós temos ó, o oxigêniozinho no meio. Futuramente, a gente vai ver mais detalhado sobre todas essas funções, ok? Aqui nós temos com relação à solubilidade. Então, os compostos orgânicos apolares são praticamente insolúveis, ou seja, não se dissolvem em água e tendem a se dissolver em outros compostos orgânicos, sejam eles polares ou apolares. Há algumas exceções de compostos orgânicos que são polares e podem dissolver na água. Exemplos: ácido acético, o açúcar, o álcool comum, a acetona e outros. O ácido acético, gente, é um componente do vinagre, ok? Nós temos também aqui falando sobre a temperatura de fusão e de ebulição, certo? Então, nós temos aí que os fatores que influenciam a temperatura de ebulição e fusão de uma substância são o tamanho e a geometria da molécula. Ou seja, isso aí vai estar relacionado ao número de carbonos, hidrogênio e outros compostos também que têm
e outros elementos que tem a molécula, certo? Então, continuando aí, ó, quanto maior, olha só aqui, quanto maior o tamanho de um composto, maior será sua massa molecular e, consequentemente, maior será seu ponto de ebulição. Então, preste atenção nessa parte aqui. A geometria de uma molécula interfere em sua força intermolecular. Quanto mais forte a ligação, mais elevado se tornará o ponto de ebulição. Geralmente, as temperaturas de fusão e de ebulição dos compostos orgânicos são menores que dos compostos inorgânicos, pois os compostos orgânicos apresentam interações intermoleculares mais fracas. E no caso aí, nós também temos essa explicaçãozinha na página 22 e 23 do livro de vocês, certo? Então, eu vou deixar aí como atividades para vocês esses exercícios aí do livro, certo? Páginas 24, 28 e 29, com as questões 13, 14, 15, 29, 36, 37 e 38. Ok, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima.